Olá, meus queridos, tudo bem? Boa tarde. Hoje, dia 22 de agosto, 6 dias antes do meu aniversário. Só pra falar, né? Só pra comentar. Edição número 8 do programa Que Conversa é Essa? O tema de hoje, transgêneros, igualdade na diversidade. Precisamos agradecer, inicialmente, o nosso querido presidente da OAB São Paulo, o Dr. Marcos da Costa, a professora Ivete Senise, diretora da ESA, da Escola Superior de Advocacia, a doutora Mônica Senatori, coordenadora-geral da ESA, todo o pessoal aqui da ESA que são maravilhosos. Hoje nós temos como convidados a doutora Ivani Contini Bramante, aqui à minha direita, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Muito boa tarde, professora Ivani. Boa tarde, doutor. Uma honra estar aqui hoje. A honra é toda nossa. A doutora Adriana Galvão Morabilho, advogada, mestre em Direito Constitucional, doutoranda em Direito, presidente da comissão, né, da OAB de Diversidade Sexual. Doutora Adriana, muito boa tarde. Agradeço pela oportunidade, um prazer de dividir esse espaço aqui com duas queridas, né, guerreiras aqui, para discutirmos um tema tão importante. Vamos debater bastante Vamos hoje. Lá. E, por fim, a doutora Carla Watanabe, titular, né, do 28º Tabelião de Notas de São Paulo. Aqui no currículo dela tá assim, titular do 28º Tabelião de Notas de São Paulo, bacharel em Direito. Não, ela é engenheira pelo ITA, extremamente preparada, pessoa maravilhosa que vem discutir a questão dos transgêneros conosco, né? E eu já vou fazer várias perguntas notariais registrais para ela, tá? Já se prepara, doutora Carla. Boa tarde. Boa tarde. Estou extremamente feliz que bom. de estar aqui discutindo sobre esse assunto. Que bom, fico muito feliz. Então, nossos canais para que o público possa participar conosco. Envie sua pergunta ao vivo pelo Facebook e YouTube da ESA, youtube.com/ESAOABSP ou facebook.com/OABESASP. Acesse o site, né, conheça os cursos que nós teremos especialização nesse tema que a gente vai falar bastante. A professora Ivani vai fazer esse comentário, né, também vai convidar o pessoal lá para o curso que ela coordena, né? E antes de mais nada, antes de começar, eu só queria fazer uma leitura para as senhoras e para o nosso público. É sobre um livro que eu sempre leio quando a gente faz essas transmissões online. Eu acho importante a gente refletir antes de começar. O homem é, por princípio, um poderoso agente provocador de mudanças no ambiente, mas oferece, paradoxalmente, fortes resistências às mudanças de si mesmo. Assim, enquanto o meio ambiente é contínua e rapidamente transformado, o homem só o é lentamente, e muito mais em aspectos circunstanciais que estruturais. Então acho que um caminho que a gente tem que abrir, né, que é o caminho da cultura, do conhecimento, do respeito, da educação, né? Para a gente começar a trabalhar. Professor Ivani, sobre essa decisão do STF recente sobre os transgêneros, como é que funciona essas questões aí na questão trabalhista, os reflexos do trabalho, contrato de trabalho? Pois é, nós tivemos já, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade por 3 vezes de se manifestar sobre a questão do transgênero, né? Nós tivemos uma ação que por lá passou, que é a questão do uso do banheiro, né? Sim. Depois nós tivemos uma outra questão a respeito dos presídios, do direito da pessoa transgênero de ser transferido para o presídio de acordo com a sua identidade psicossocial, não é isso? Que ostenta, até por conta de assédio sexual, bullying e outras formas de agressão e violência ou de homofobia, né? Sim. Discriminação em geral. E atualmente, né, o último julgado aí, que acho que nem foi publicado o acordo na íntegra ainda, que é a questão da possibilidade do transgênero mudar, alterar o seu nome no registro civil, independentemente de ser-lhe exigido, né, a transgenitalização, ou seja, a operação cirúrgica, né, de transformação sexual, Perfeito. Independentemente da emissão de laudo médico. E isso é um avanço, né, porque cogita-se até no futuro
de retirar de quaisquer documentos das pessoas o sexo, feminino ou masculino, e colocar gênero humano ou pessoa humana, porque não há mais necessidade de... a sociedade é que cria esses estereótipos e isso faz com que haja uma não inclusão social ou uma desinclusão social. Nas questões trabalhistas tem vindo muita demanda de preconceito, dano moral, como é que é? Como é que é? Então, nós vê sempre, isso? até agora, até a presente data, nós temos aí a questão de assédio moral, assédio sexual, discriminação na admissão, ou até mesmo discriminação durante o contrato e muitas despedidas discriminatórias por conta dessa questão da pessoa transgênero, né? Passou por nós lá na sessão em que eu atuo, inclusive só porque a pessoa era transgênero e ela tinha uma voz afinada e falava alto, então entendeu-se que ela não saberia se comportar no ambiente de trabalho, quer dizer, não havia nenhuma correlação com falta grave, era um funcionário exemplar, trabalhava direitinho, mas simplesmente por conta disso, né, exigiu-se que a pessoa tivesse um comportamento diferenciado e isso significaria mudar a própria personalidade da pessoa, né? Então são algumas questões assim que são exageradas, vamos dizer. Agora, o que nós estamos aguardando é alguma normativa que venha também assegurar o nome na carteira profissional do indivíduo. Não há, por enquanto, do Ministério do Trabalho ou do governo, nenhuma diretriz no sentido de que as carteiras profissionais devam também ser emitidas de acordo com o nome, né, assegurado. E os registros funcionais do indivíduo dentro da empresa. Né? Porque nós temos a ficha de registro de empregado, nós temos vários documentos. Os documentos na Previdência Social, nós já aplicamos aquela diretriz do decreto que a presidenta Dilma editou, de que o transgênero poderia, para fins da administração pública, utilizar o nome, né, pelo qual ele ostenta, respeitar a sua identidade psicossocial. Mas na área trabalhista nós temos ainda essa questão dos documentos profissionais trabalhistas. Mas, professora, não tem uma lei federal que trata que os documentos, inclusive a CTPS, é documento de identidade. Sim. Né? O fato da pessoa ela fazer alteração no registro público, no registro civil, que é o primeiro documento que gera reflexo nos outros, já não seria já uma autorização para fazer essa alteração? Sim. É que nós temos algumas diretrizes que a pessoa pode mudar o nome independentemente de ter mudado o nome no registro. Por exemplo, na área da educação, nas faculdades, nas escolas, já é possível colocar o nome da pessoa, mesmo que ele não tenha essa alteração no registro. No registro, porque essas diretrizes elas são anteriores ao julgamento do Supremo. Entendi. Então já era possível essa questão, Entendi. né? Então, já eram avançados, já era avançado. Essas diretrizes. Claro, se a pessoa muda o nome no cartório, evidentemente que aí ela poderá mudar toda a sua documentação, né, o RG, CPF, carteira profissional, apresentando lá a mudança de nome. Aí não vai ter problema. Porque no registro público, a gente tem que lembrar que o registro público, ele trabalha com o princípio da realidade fática, né? E a realidade fática, se a pessoa não se considera, não se entende como homem ou como mulher, como gênero, né, e fazendo essa alteração, né, que seria muito mais complexo, não é, doutora Carla? O registro público é muito mais sério. Né? Como é que funciona essa questão no registro civil? No registro civil, atualmente, basta o indivíduo, o cidadão maior de 18 anos, dirigir-se a um cartório de registro civil, o mais próximo, portando alguns documentos, como a certidão de nascimento atualizada, documentos pessoais, certidões de distribuidores cíveis, criminais, trabalhistas, e formalizar o pedido perante o oficial. O oficial fará uma primeira qualificação para realmente verificar se o fenótipo da pessoa corresponde do sexo, do gênero que ele ou ela pretende assumir, e o registro será alterado. Doutora Carla, deixa eu só explicar uma questão. O que seria essa qualificação registral? Ela seria aquela qualificação registral que a gente pensa, a qualificação objetiva de requisitos, ou teria aí
uma certa discricionariedade do registrador civil fazer essa qualificação? Há uma questão dupla aí. Primeiro, tem de se verificar toda a documentação que foi acostada pelo requerente. Ou seja, há uma questão objetiva. E também há uma questão subjetiva para que sejam evitadas fraudes que possam, porventura, ocorrer. Nesse momento, se ele tiver ações em andamento, uma ação trabalhista, lá para ser julgada pela doutora Ivani, pela Câmara da doutora Ivani, como é que funciona? Não altera? Não impede em nada qualquer anotação nessas certidões. Ou seja, o oficial do registro civil, de posse dessa documentação, apenas cientificará os órgãos competentes para que fiquem sabendo que aquela determinada pessoa teve nome, prenome e gênero alterados. Maravilha. Doutora Adriana, uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, né? Qual que é o conceito de transgênero, né? Porque tem muitas nomenclaturas, né? E a gente sempre fica na dúvida, né? Qual é o conceito? E a gente não sabe, e eu acho que é com base nisso que começa o preconceito, né? Sem dúvida, eu acho assim, é importante nós trabalharmos essa temática, principalmente para os operadores do direito, porque nós encontramos algumas situações que, inclusive, geram transtornos e colocam a pessoa até numa situação de indignidade. Por exemplo, doutora Ivani, eu já tive algumas atuações em audiências onde não só o servidor, como até o próprio magistrado tinha dificuldade para se nominar aquela pessoa, se dirigir àquela pessoa. Né? Então, por exemplo, nós não podemos designar uma mulher travesti a chamando de o. E as pessoas usualmente usam a terminologia o travesti. É errado. Por quê? Porque a identidade de gênero é feminina. Então a pessoa, ela se identifica enquanto uma mulher. Quando nós tratamos da questão das transexuais, mulheres transexuais são aquelas mulheres que passam por processos não só de hormonoterapia, mas que também se submetem a cirurgias de redesignação sexual. Nós também temos os homens trans. Os homens trans são aquelas pessoas que biologicamente nascem como mulheres, mas a sua identidade de gênero é masculina. E as pessoas confundem porque identidade de gênero é uma questão, orientação sexual é outra. A orientação sexual é a questão afetiva, é o desejo que você tem por uma pessoa do mesmo sexo, que pode ser homossexualidade, por pessoas de sexos diversos, heterossexualidade, bissexual, por ambos os sexos, e também as pessoas assexuadas, que não têm o desejo sexual. Incluímos também os intersexos, que é um desafio que nós temos que enfrentar do direito dos intersexos, que são aquelas pessoas popularmente conhecidas como os antigos hermafroditas. Então, assim, percebam que quando nós estamos discutindo essa questão, principalmente registral, eu gostaria até de fazer um apontamento aqui, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal realmente foi uma decisão que garantiu o reconhecimento do direito da personalidade da pessoa trans, porque ela pode se dirigir até o cartório e se autodeterminar enquanto pessoa trans, que o oficial de registro vai verificar ali de imediato que trata-se realmente de uma pessoa trans. Que, inclusive, a gente precisa também de treinamento no registro civil para aceitar e respeitar essas pessoas. Então, quando a gente discute a questão do nome social, que anteriormente sempre foi muito levado em consideração, principalmente pelo Poder Executivo, que estabeleceu muitas portarias, o decreto de São Paulo, por exemplo, do nome social, que imperou aqui com relação à questão do tratamento frente ao SUS, na questão do Conselho Estadual de Educação, isso vem desde 2005. Então, em 2016, nós conseguimos aqui na OAB São Paulo a possibilidade da primeira advogada travesti a ter dentro da sua carteira profissional o seu nome social. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa. O travesti e o transgênero. A travesti. A travesti. A travesti. A travesti e o transgênero. Então, é que na verdade, assim, quando a gente fala da questão transgênero, nós englobamos as transsexualidades. Ok. Tá? Como gênero, como regra geral. porque existe aquela questão de transpor, né, da questão da biologia
do gênero da pessoa não estar de acordo com aquilo que ela se assume, com aquilo que ela se identifica. Perfeito. Por isso que nós falamos de identidade de gênero. Biologicamente, a pessoa pode ser masculino, mas se identificar enquanto feminino. E nós saímos do que nós chamamos do binarismo de macho e fêmea, por uma perspectiva de identidade de gênero enquanto construção social. Porque o gênero, inclusive se você for discutir teorias, como por exemplo, de um grande nome da Judith Butler, né, que é uma referência em estudos de gênero, ela entende que o gênero é uma construção. Né? Não é, nós temos que entender que aquela percepção de que quando nascemos a mulher já está lá, sabe da gravidez. Se é menino, automaticamente azul. Se é menina, automaticamente rosa. Então, esses padrões binários, eles devem ser desconstruídos por uma perspectiva de ideologia de gênero, de aceitar essas pessoas enquanto sujeitas de direitos, em sua identidade, em sua percepção. Né? E eu acho que essa decisão do Supremo é uma decisão que veio no sentido de resgatar a dignidade dessas pessoas no seu direito de autodeclaração perante o Estado e que o Estado venha a garantir a efetividade de, inclusive, né, respeitá-las em seu nome. Entendi. Professor Ivani, e como é que o Estado tá enxergando isso? A senhora como sujeito político, né? É o seguinte, o transgênero sempre foi considerado uma doença, inclusive há um CID, né, um Código Internacional de Doenças, que é o CID-10F64, que é considerado disforia de gênero. Ele inicialmente foi considerado uma doença psíquica, depois uma doença biológica, até chegar aos estudos da genética, do gene, né? Então há um gene lá que parece que é diferenciado. E a disforia de gênero sempre foi considerada, então, uma patologia. Então, essa questão sempre foi estudada pela medicina e considerada uma patologia. Agora, no mês de julho, a Organização Mundial da Saúde deixou de classificar essa questão como doença. Tirou do código do CID como doença. E hoje isso é reconhecido como um direito de personalidade. As pessoas, como a doutora Adriane falou, nós temos aí, as pessoas vão construindo a sua personalidade enquanto vivência no meio social, né? Então, e a questão da autodeterminação, é isso que foi reconhecido pelo Supremo. Então, nós não tratamos mais a questão como doença, como questão da biologia. Tanto é que não é necessário fazer a transgenitalização ou a redesignação do sexo, exatamente. E nem mais entrar com ações judiciais, e nem é necessário mais entrar com ação judicial para pedir autorização e tudo mais, para mudar o nome, porque é uma questão de autodeterminação, foi reconhecida a autodeterminação, que é uma das dimensões dos direitos de personalidade do ser humano. E considerar a pessoa como ser humano e não como homem, ou como mulher, ou como travesti, ou seja lá qual é a classificação que a sociedade vê. Né? Sim, um ser humano. Um ser humano. Ser humano, né? Claro. Como os jovens hoje aceitam com mais naturalidade isso e dizem, olha, nós não gostamos de homem ou de mulher, nós gostamos de pessoas. Sim. Né? Pessoas. Doutora, então é nesse sentido. Entendi. E é interessante todas essas questões, porque são questões que, principalmente no Brasil, apesar de não falar de igreja católica, de religião, isso é um fator determinante, né? Esse direcionamento religioso, né, das pessoas terem esse preconceito. E a doutora Carla sofreu muito com isso, não é, doutora Carla? Infelizmente, sim. A nossa sociedade, ela ainda não sabe absorver de modo adequado as diferenças. As diferenças, quando elas fogem de uma heteronormatividade, elas são jogadas para o pior lado. Ou seja, eu já passei por situações que antes eu jamais imaginava passar. No outro dia desses eu fui doar sangue. Isso, eu vi no Facebook a postagem da senhora, eu fiquei indignado. Eu fiquei indignado. Sobre isso. Né? A questão do... Como é que aconteceu lá no hospital? RDC 153, né? Isso. Eu fui doar sangue e havia uma amiga da minha filha, cuja mãe estava necessitando de doadores. Eu fui lá e eu sofri um tratamento de ódio. Ódio, realmente. Porque durante todo o período que eu estive lá, em nenhum momento perguntaram
trataram. De que forma você deseja ser tratada? Sim. Ao contrário. Ao contrário. Só ficaram me chamando o tempo todo pelo meu nome de registro e, pior de tudo, às vezes em voz alta. Imaginem qual foi a minha... Não, e é engraçado. É um local público. Inclusive, Como me é que permita, isso é importante nós destacarmos essa questão, porque nós temos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Fachin, que inclusive já se posicionou, porque é o seguinte, existe no Brasil uma normatização que estabelece por parte da Anvisa que homens que praticarem sexo com homens pelo prazo de 1 ano estariam impedidos de fazer a doação de sangue. Sim. Né? O que aconteceu e o que nós estamos discutindo nessa DIN numa força de trabalho bastante intensa. Só em relação a homem. Isso. Existem os grupos de riscos que estão estabelecidos por essa normatização. A grande questão é a seguinte, é que as pessoas LGBTs que se dirigem até os hemocentros para fazer essa doação, que é o maior gesto de amor que pode se ter, né? Elas têm que preencher automaticamente a ficha. O cadastro. E é interessante que a pessoa, ela pode omitir aquilo, porque a orientação sexual é algo íntimo, algo interno, que a pessoa não precisa, eventualmente, se autodeclarar enquanto gay. Claro. Homens que praticam sexo com homens gays, que acabam se declarando como tal, automaticamente já tem um bloqueio e uma resistência. Então, eu tive um cliente que fez um teste. Ele foi até um hemocentro, dando o que nós chamamos de pinta, para os atendentes, para que eles verificassem que ele era uma pessoa homossexual, e o tratamento foi completamente discriminatório, inclusive dizendo que ele nem precisava nem preencher a ficha, porque já perceberam que se tratavam de uma pessoa homossexual. 3 dias depois ele se dirigiu a um outro hemocentro, terno, gravata, com um comportamento que não chamasse nenhuma atenção com relação à sua sexualidade, foi atendido com um tapete vermelho. Agora, eu lhe pergunto, de que forma que você consegue verificar se a pessoa tem alguma doença infecto-contagiosa? Fazendo os exames. Sim, lógico. Então, só tirando o sangue e olhando. Justamente, o porquê que você cria o estigma que aquela pessoa tem uma doença infecto-contagiosa quando você só pode saber através de exames? Então, por que todos temos que fazer exames para verificar as condições do nosso sangue e tem que se impor ao homossexual essa restrição? E aí eu fecho essa nossa conversa aqui dizendo uma expressão do ministro Fachin. O preconceito não é contagioso. A orientação sexual não é contagiosa. O que é contagiosa é o preconceito. É verdade, não tenha dúvida nenhuma. Orientação sexual é algo íntimo e afetivo e não quer dizer que aquilo que a pessoa vivencia como afeto automaticamente vai fazer daquela pessoa uma pessoa portadora de uma doença infecto-contagiosa. Sim. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. Então, esta DIN, ela foi retirada de pauta pelo ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista, mas o ministro Fachin, em um voto brilhante, encerrou a sua fala dizendo assim. Interessante. Nesses termos. Doutora Adriana, outro dia, faz o quê? Uns 3 meses atrás, certamente a doutora Carla Watanabe tem conhecimento desse julgamento. Foi uma reclamação contra um cartório, doutora Ivani. Sim. A pessoa foi num cartório aqui no centro de São Paulo, ela foi fazer um reconhecimento de firma e ela solicitou dizendo o seguinte, olha, eu quero reconhecer firma, mas eu quero colocar o meu nome social, que daqui a pouco a gente já entra nesse assunto, que não existe mais nome social, né? Não existe mais. Mas a pessoa foi lá e falou assim, eu quero colocar outro nome. Apresentou um documento de identidade e falou, eu quero colocar outro nome. Imediatamente, fala, não pode. E começaram, a pessoa, saiu dali, foi até a defensoria, doutora Ivani. Sim. Da defensoria, fizeram uma reclamação na esfera criminal. Da esfera criminal, mandaram para a corregedoria permanente, da corregedoria veio uma sentença que não havia provas robustas, justa causa, para uma punição administrativa disciplinar do tabelião. A minha pergunta é, se o cartório está lá para orientar, doutora Carla Watanabe, não era muito mais simples informar, olha, doutora Ivani, eu não posso abrir a tua firma com outro nome
diferente registral. da identidade que você está me mostrando. No entanto, a tua assinatura pode ser do jeito que você quiser. Se você quiser colocar 2 assinaturas, João e Maria, não tem problema nenhum. Por que não orienta, doutora Ivani? Pois é. Por que litiga? Por que as pessoas... esse problema de falta de orientação... Nós não estamos preparados para trabalhar Exato. uma educação para a diversidade. Exato. O grande problema nosso, né, atual, inclusive isso repercute até nos altos índices de violência contra a população LGBT. Neste último ano de 2017, nós tivemos aproximadamente 343 casos de pessoas LGBTs que foram radicalmente agredidas nesse país. Em 2018, nós já chegamos na estatística de 325. Isso quer dizer que a cada 25 horas uma pessoa LGBT neste país é agredida e assassinada. Por quê? Porque nós vivenciamos um processo de intolerância, de desrespeito, até por aqueles que representam o Estado. Sim. Né? Como os cartórios, que representam o Estado e que devem estar ali preparados para acolher essas pessoas. E nesse ponto, doutora Carla Watanabe, o que a senhora fez de mudanças na sua serventia para poder atualizar os seus funcionários nesse ponto? Bom, a primeira coisa é que cada funcionário ele tem que ter respeito à diferença. Isso tem que ficar claro quando ele entra ali na minha serventia, até quando ele me vê. Ou seja, é importante que as pessoas, ao chegarem lá, se verem que há alguma dissonância entre o fenótipo e o nome de registro, as pessoas com certeza devem perguntar: escute, por favor, de que forma o senhor, a senhora deseja ser tratada? Isso deve funcionar em todos os lugares, não só nos cartórios. Ou seja, o que há muitas vezes é um despreparo. As pessoas, elas não sabem ainda abraçar o diferente. As pessoas, elas estão apenas preparadas para o comum. Isso ocorre, eu já sofri discriminação em diversos lugares. Já sofri discriminação em hospitais, em empresas aéreas, em lojas. Tudo quanto foi lugar. Agora, tudo isso porque falta de preparo das pessoas. Com certeza, o serventuário, ele deveria ter explicado de uma forma didática o que está por detrás da segurança que os tabelionatos, que os registros públicos devem fornecer. Este caso, aliás, doutor, a decisão do doutor Marcelo Benac, o então juiz corregedor da 2ª Vara, foi no sentido de que, de fato, a ficha de firma ela deve obedecer ao registro público. Sim. Ou seja, infelizmente, o que houve foi uma falha de comunicação na hora de atender, uma falha lamentável. Sim, lamentável, lamentável. Doutora Ivani. Eu acho que nós podemos fazer um papel educativo. Eu penso, inclusive, que este programa de hoje, não tenha dúvida, né, sem dúvida, serve para este propósito também, desse papel educativo. E cada tribunal e cada serventuário de cartório responsável fazer aí um simpósio, ou participação de simpósio, cursos ou qualquer coisa assim, para instruir as pessoas a aceitar a diversidade, né? Porque nosso problema aqui é de educação, é de cultura, né? Então nós temos, desde criança, já educar no sentido de não haver essa discriminação, né? Sim. Inclusive, principalmente no ambiente de trabalho, porque eu acho que uma das grandes angústias da pessoa transgênero é que ela não se consegue se alocar nem na escola, nem no trabalho. E as duas questões mais importantes na vida de uma pessoa, na sua formação, é a escola e o trabalho, né? É a questão da dignidade, né? Exatamente. Começa na escola e trabalho, Exatamente. Né? Escola e trabalho é tudo na vida de uma pessoa, né? E é ali que ela forma a sua personalidade. E ela é alijada, tanto de um quanto de outro, né? Então nós vemos aí a exclusão social total. Só tem algumas profissões que comportam aí uma aceitação do transgênero na área da moda, por exemplo, né? Na área da beleza, né? Fora esses dois nichos, né? Dificilmente o transgênero é aceito. O movimento né? LGBT, doutora Adriana, o que vem fazendo em relação a essa questão do trabalho?
Então, na verdade, nós temos uma atuação muito próxima ao movimento LGBT, porque enquanto OAB, enquanto comissão da OAB, nós inovamos nessa aproximação com o movimento social e também com os órgãos públicos, porque nós temos alguns convênios de capacitação e de parceria para legislações protetivas de pessoas LGBTs. Eu não sei se as doutoras têm conhecimento, mas em São Paulo nós temos a Lei 10.94801, que é a Lei Estadual de Combate à LGBTfobia. Então, vou dar um exemplo dessa legislação. Se acontecer de uma pessoa trans se dirigir a uma pizzaria, ou até mesmo a um cinema, ou um hotel, for impedida de entrar ou for sobretaxada, é possível entrar com um procedimento administrativo na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania para que esse estabelecimento seja penalizado. Penalizado a ponto de ser reincidente, de perder até a licença de funcionamento. Doutora Adriana, e a questão da prova? Como é que você consegue provar isso daí? Então, as provas, justamente... Isso é um problema sério, né? Nós tivemos... jurídico, né? Provas. Nós já tivemos alguns casos de restaurantes onde as pessoas que estavam nesses estabelecimentos, as testemunhas, apoiaram a pessoa que sofreu esse tipo de problema e foram testemunhar e foram ouvidas. Nós tivemos casos também, um caso bastante emblemático da Laerte, a cartonista Laerte, que foi divulgado. Sim, famosíssima. Isso, que inclusive ela teve um problema sério com relação à utilização de banheiros em uma pizzaria. Sim. Então eu já acompanhei alguns casos nesse sentido e eu percebo que é um apelo do movimento social que nós da área do direito possamos de alguma forma contribuir para o fortalecimento de ações e políticas afirmativas de proteção dessas pessoas. Nós estamos aqui com um exemplo, eu gostaria, doutora Carla, de pessoalmente aqui parabenizá-la pela forma como a senhora encaminha essa questão, até profissionalmente. Porque nós sabemos que as pessoas trans, elas sofrem um processo de exclusão cotidiano. E a senhora é um exemplo a ser seguido, porque mesmo enfrentando todas as barreiras, com a educação, com o estudo, com persistência e meritocracia, chegou a postos, né, não só como engenheira formada pelo ITA, mas também como oficial de registro, de passar por uns concursos públicos mais difíceis que nós temos. Claro. Não foi um, eu acho que no mínimo aí, eu contei no currículo dela por mais de 20. Eu imagino, né? Então, eu vejo que esta força deve servir como exemplo para as pessoas que estão nos assistindo, para o movimento social e para as pessoas trans, que hoje a evasão escolar da população trans é de 90%. É verdade. 90%. Como garantir que essas pessoas possam atingir postos de trabalhos formais se elas não estão nos bancos escolares porque tem dificuldade de utilizar o banheiro, porque tem dificuldade de professores que não aceitam chamá-las de acordo com a sua identidade, por sofrer bullying, por sofrer discriminação direta. Então, doutora, a senhora como desembargadora, uma mulher experiente que já tem todo um trabalho desenvolvido com relação a essa questão de inclusão e de respeito às diversidades. Não é fácil nós termos que dizer para uma pessoa que vive na marginalidade, que vive nas ruas, que a grande maioria é profissional do sexo, porque não tem outro caminho a seguir, né? Que elas vão ter direito a ter acesso ao mercado de trabalho formal e garantir um direito social mínimo, engraçado, né? Que é a dignidade. O Estado vira as costas para a pessoa, né? E a pessoa que se vira, justamente, né? Porque assim, imagine uma loja ou até mesmo uma grande empresa contratar uma pessoa trans. O profissional que está ali na seleção vai pensar o seguinte: será que eu não vou criar problemas internos na minha loja se eu contratar uma pessoa trans? Até com a clientela. A clientela pode fugir daqui. Por que eu não posso contratar uma pessoa, por exemplo, numa padaria para servir um café? Porque pode acontecer de um homem chegar lá e se sentir constrangido e não voltar àquele estabelecimento. Então nós temos que enfrentar esse tipo de questão. A Justiça do Trabalho, doutora Ivani, ela deve um papel preponderante de coibir situações como essa, na fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. Claro, e eu percebo que dentro do contrato de trabalho é necessário a análise pontual sobre essas questões para que essas pessoas possam efetivamente ser incluídas num processo de reconhecimento de direitos, da dignidade, da cidadania do trabalho. Né? Então eu acho que isso é muito importante nós levantarmos aqui como bandeira. Sim, não tenha dúvida. As questões que chegam até o judiciário é porque ao trabalho, teve-se acesso ao trabalho e houve discriminação ou assédio sexual. Mas aqueles que não tiveram acesso ao mercado de trabalho por conta da discriminação, isso sequer chega ao judiciário. Então nós não temos sequer estatística da discriminação, né?
da não contratação por discriminação nesse sentido, né? Porque isso sequer chega até o judiciário. Mas nós temos uma estatística, só para complementar, que 61% das pessoas LGBTs aqui, por empresas de consultoria que fizeram esse levantamento, não declaram a sua condição no ambiente de trabalho. Exatamente. Não declaram, por medo de represália. E aí, temos uma outra estatística que 38% dessas empresas não contratariam pessoas LGBTs para cargos de chefia. Então percebam que também que por parte da empresa existe uma restrição com relação a essa temática. Doutora Adriana, agora vamos interromper tudo, para tudo, porque agora começa a participação dos internautas. Temos 3 perguntas, uma para cada. Muito bem. Vamos começar, doutora Ivani? Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, é uma pergunta que eu vou passar para todas as 3. Como é que fica a Luana Moura? Ela não coloca aqui, mas eu imagino que ela deva ser da Bahia. Luana Moura, eu acho que é da Bahia. A gente tá longe, viu? Internet. Como fica o serviço militar para aqueles que não se identificam com o gênero masculino? Isso é um problema, né? Porque é obrigatório aos 18 anos. Pois é. Existe aí uma discriminação velada. Porque quando há o alistamento, é possível aquela dispensa, não é isso? Sim. Então, muitas pessoas são dispensadas veladamente porque não vão servir e não se cogita o motivo dessa dispensa. Dificilmente essas pessoas têm acesso. E quando elas têm acesso e se revelam, sofrem muitas consequências. Nós vimos até notícias sobre esse tema no Exército, não é isso? Isso. E existe até filmes sobre essa questão, até no Exército Americano e tudo mais, né, das pessoas que se identificam dessa maneira e não são aceitas até pelos próprios colegas do Exército. Doutora Ivani, eu fui militar, né? Sim. Durante muito tempo eu queria seguir carreira militar, doutora Carlota Nabe. Eu fiz CPUR. Fui voluntário, treinei um ano antes de entrar no CPUR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, em 1997, fiquei muito feliz. Lá em Santana. Lá em Santana! Eu fui lá fazer uma palestra. A senhora foi lá? Fui no CPUR. Nossa, lugar lindo, maravilhoso, que só de lembrar me enche os olhos de lágrimas. Eu fui falar lá sobre discriminação, exatamente esse tema. E lá é um centro preparatório de oficiais temporários. É uma escola. Então, assim, quando você entra, eles sempre comentam o seguinte: os alunos que estão aqui estão para aprender e os soldados para servir. Exatamente. Mas a pergunta é, quando o sujeito chega para fazer o alistamento, naquele primeiro momento, para quem é comum, já tem problema. Porque eles fazem às vezes ele é barrado no exame médico. Exatamente. Né? Você já chega, exame psicológico, né? É um medo de todo jovem. Exatamente. O dia da apresentação. Então a pessoa que é trans, masculino, como é que faz essa questão? Ela tem um local reservado ou ela vai ter que passar toda a humilhação que eu imagino que vai acontecer? Realmente eu não tenho conhecimento a não ser das experiências que eu ouço falar. Recentemente, inclusive, já houve ações de danos morais contra a União, porque houve a divulgação de vídeos nos quais a pessoa transexual foi fazer o alistamento e, infelizmente, foi discriminada e isso tudo se tornou público. Ou seja, eu acredito que não haja nenhum preparo ainda desses órgãos para receber esse tipo de pessoas. Eu também falo isso porque eu já fui militar. Eu também já passou pela experiência. E é difícil, né, você se enquadrar na vida militar, né? Tudo é um motivo para alguém te chacoalhar, né? Sim, e além do mais, que no meio militar, o próprio homossexualismo é considerado crime. Crime, a prática do homossexualismo. A questão da pederastia, né? No Código Penal militar, eu gostaria de complementar, porque até é interessante essa pergunta da pessoa, da colega que nos encaminha aqui, porque a semana passada nós tivemos um edital da Polícia Militar do Paraná, que causou bastante polêmica também. Este edital de concurso público para a Polícia Militar do Estado estabelecia em uma das questões dos quesitos que a pessoa deveria demonstrar uma certa
postura que não demonstrasse sentimentos, que não demonstrasse uma certa sensibilidade. O edital direcionado. Direcionado para o seguinte sentido, né? Se você coloca que a pessoa tem que expressar ali a sua masculinidade, ela não poderia, por exemplo, ter, isso no edital escrito lá, manifestações que trouxessem a interpretação de que poderia ser uma pessoa LGBT, né? Isso há 2 semanas atrás. Logicamente que foi questionado, o edital foi refeito, mas a partir do momento que você encontra por parte do poder público um edital prescrevendo que a pessoa não pode manifestar uma determinada postura que não for aquela postura machista, aquela postura que se deseja rude, de um homem, né, e rude, né? O que esperar? Nós temos casos, né, de pessoas que iniciaram seu processo de transexualizador quando ainda estão cumprindo o serviço, né? Militar. Como no caso, por exemplo, de uma colega que é advogada no Rio de Janeiro, doutora Bianca, que é oficial da Marinha, que teve todo um constrangimento, que foi retirada dos quadros da Marinha como oficial, né? Em virtude de ter assumido a sua condição de mulher transexual. E hoje é uma pessoa que nos apoia muito, demonstrando a sua condição de vida. O que eu penso e o que eu afirmo aqui é que realmente nós precisamos rever estas posturas machistas, estas posturas homofóbicas de pessoas que querem representar entidades. Representar o Poder Judiciário, representar o Poder Legislativo, representar o Poder Executivo, porque essas pessoas, elas são responsáveis pela condução de um processo que vai cada vez mais ensejar no machismo, no sexismo, na LGBTfobia. E é o que acontece com relação ao Exército. Essas pessoas não estão preparadas para receber estas diferenças. É mais um órgão não preparado. A questão previdenciária também. E a questão previdenciária, ainda bem que a senhora... A doutora Ivani é maravilhosa, ainda bem. E aí, então, nós estamos com um problema aqui no Brasil, porque o homem se aposenta com 65 anos e a mulher com 60. E tem lá o 30 anos para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. E por que tem essa diferença? Eu não sei nada de previdenciário. Então, e agora o que se cogita é o seguinte, poderia haver fraude, uma pessoa se declarar transgênero com 59 anos, um homem, por exemplo, se declarar transgênero dizendo que é mulher e se aposentaria com 60 anos. Como foi o Laerte com 53, não é isso? 57, uma coisa assim. Exatamente. E tem-se até notícia na Argentina de uma pessoa que, nessa situação, né, que se declarou mulher e se aposentou com 60 anos, quando, se ele não o fizesse, se aposentaria com 65. Porque aqui no Brasil existem essas diferenças, né? Eu estava conversando com as colegas, eu fiz uma pesquisa, inclusive em Portugal, lá homem e mulher todos se aposentam com 65. Então nós não teríamos esse problema. Tem essa diferença, pois então, nós vamos ter problemas previdenciários. Então agora, como é possível alterar o nome sem fazer qualquer operação cirúrgica, né, de mudança de sexo, e fazer a alteração do CNIS nos apontamentos lá da Previdência Social, e aquelas contribuições que antes estavam sendo vertidas como mulher, por exemplo, passar a ser vertidas como homem, vai ter que trabalhar mais 5 anos para se aposentar, né? E se for homem e mudou o nome para mulher, vai se aposentar com 5 anos mais cedo. Eu não sei como que isso vai acontecer. Né? Nós não tivemos ainda nenhum caso específico aqui no Brasil, mas surgirão. Sim, porque nós estamos aqui diante desse acórdão e vai ter que ser cumprido, né? E cumprido administrativamente, sem ingressar com ações judiciais. E eu ainda não vi na seara no âmbito do INSS a questão ser resolvida ou uma instrução normativa para resolver esse problema aí. A doutora Deusarina Dias Garcia, ela nos elogia, dizendo que conversa esclarecedora, parabéns a toda a equipe, muito obrigado. E ela manda uma perguntinha aqui. A questão da alteração do nome é irretratável? É irrevogável? Vai e não volta mais? Porque o nome antigamente era imutável. Depois passou a ser definitivo. E agora, doutora Carla Watanabe? O nome é imutável de novo, depois da alteração? Olha, aqui em São Paulo, na primeira regulamentação pelo Tribunal de Justiça, era de fato imutável. Atualmente, o provimento do CNJ número 73, que regula em âmbito nacional a questão da retificação de nome e gênero
do transgênero não prevê essa definitividade. Porém, há toda evidência que quem é transgênero, quem solicita essa alteração, não pretende voltar. Doutora Carla Watanabe, aproveitando que a palavra está com a senhora, antes de passar a pergunta para uma outra pergunta, e a questão patrimonial? A pessoa tem imóveis, escrituras, como é que vai fazer essas alterações? Né? Porque eu recebi uma pergunta já faz tipo, 1 ano atrás. Num congresso, fizeram um comentário comigo e falaram assim, olha, tem um caso que a pessoa me questionou e eu não soube responder, eu estou perguntando para você. Né? Passa a batata quente. E era o seguinte, era uma pessoa, ela era transgênero, era homem para mulher, ela mudou o nome, no entanto, ela queria sigilo no registro de imóveis, porque ela era titular de vários imóveis e ela queria fazer a alteração no registro de imóveis, só que ela não queria informar o motivo por conta da família. E aí? No registro de imóveis, nós temos a questão da qualificação subjetiva. Ou seja, a pessoa que transmite o bem tem que coincidir todos os dados presentes no registro de imóveis com aquela que recebeu. Ou seja, se o Carlos da Silva recebeu aquele imóvel, o Carlos da Silva retificou seu nome e gênero, o correto seria essa pessoa se dirigir ao registro de imóveis e solicitar a averbação. Mas essa publicidade, ela não poderia ser uma publicidade velada, ou seja, não poderia haver sigilo no registro de imóveis? Não. Na opinião da senhora? Não, porque o registro de imóveis ele é público. Qualquer pessoa pode chegar ao registrador e solicitar a certidão da matrícula, a certidão da transcrição. E tudo isso para garantir maior segurança aos negócios jurídicos, porque de outra forma seria impossível. Doutora Adriana, tua opinião, como é que funciona essa história? A senhora acredita que essa questão da dignidade, a questão do direito da personalidade, a pessoa faz alteração dos seus registros, caberia a publicidade no registro de imóveis, o sigilo? Vamos tentar criar uma polêmica. Né? Existe uma construção doutrinária sobre o que nós chamamos do direito ao esquecimento, que é muito interessante. Eu acho que isso pode fazer um link com relação a essa questão. Uma vez atendendo uma cliente trans, depois de 1 ano que nós havíamos retificado, ingressado com ação para retificar o registro dela, eu encontrei com ela e fiz a seguinte pergunta: como que você está, fulano de tal, né? Ela falou muito bem. Aí eu disse assim, você se lembra do seu antigo nome? Ela me respondeu, eu tenho, doutora Adriana, o direito inalienável e a minha dignidade de esquecer do meu nome. Eu nasci de novo quando eu recebi esta retificação. Que maravilha. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa trans que deseja construir a sua vida de acordo com a sua personalidade, com a sua essência, preservando a sua identidade, ela está ciente, né, da sua atual condição. E a grande maioria delas ingressam neste novo momento de vida partindo do pressuposto, né, que o seu passado ficou. Morreu. E daqui para frente eu adquiro uma nova condição humana. Né? Então esse direito ao esquecimento é perfeitamente plausível dentro dessa sistemática. E eu vejo que você ter que ficar publicizando como nós vivenciamos no passado, até para ajudá-los aqui, eu não sei se vocês sabem que a primeira ação que nós tivemos, que ganhou uma repercussão grande, da Roberta Close, quando a Roberta Close recebeu o seu registro, o seu RG, tinha escrito lá T de pessoa trans. E ela tinha que andar com esses documentos aonde fosse e mostrar. Estigmatizado. Olha, né, o estigma que essa pessoa passava. Né? Tanto é que não se discute em hipótese alguma de designar as pessoas com a sigla T justamente para preservar a sua dignidade e a sua intimidade. Né? Então eu acho que nós temos que ouvir essas pessoas e receber delas quais são os anseios.
logicamente preservando o direito de terceiros, viu, doutora Carla? Porque eu acho que isso também... Direito de terceiros tem que ser preservado, até por uma questão, por exemplo, de uma suposta paternidade ou maternidade, se for um caso de um homem trans, por exemplo. Então fica aqui a minha contribuição de teorias aí. Uma outra alternativa seria abrir uma nova matrícula. Uma nova matrícula, dessa vez com a qualificação da pessoa atualizada. Ninguém ficaria sabendo, a princípio, a não ser que pedisse uma certidão vintenária. Eu posso falar sobre esse assunto? Lógico. Fazendo um estudo sobre esse tema, entende-se que o ato, né, de mudança de nome, ele é meramente declaratório e não constitutivo daqui para frente. A pessoa sempre foi daquele jeito. Então, o cartório só estaria reconhecendo uma situação jurídica pré-existente. Por isso que se apaga o passado, porque retifica-se. Né? Retifica-se desde o início. Ô, doutora Ivani, isso é coisa linda. Porque por isso que muitos juristas preconizam na área previdenciária que a pessoa que muda de nome hoje e contribuiu 50 anos, e aí ele era homem, teria que contribuir, se aposentar com 65, que fosse feita uma proporcionalidade, uma conta proporcional. De mulher 50 anos eu faço um percentual, e não é assim, porque ela sempre foi mulher. É a sua condição. Estava registrada como homem, mas sempre foi mulher. Então, o ato é meramente declaratório. Então, eu acho que uma reratificação no registro, abrindo-se nova matrícula, seria o ideal. Como se fosse uso capião. E outra coisa, a pessoa não muda o RG, não muda o CPF, não muda o nome da mãe, não muda o nome do pai. Os dados qualificadores da pessoa continuam os mesmos, só muda o nome. O sobrenome não muda. Se ele é José da Silva, ele vai ser Maria da Silva, Joana da Silva. Então, o que muda só é o nome, né? O primeiro nome que a gente chama, né? Nome. E é um ato meramente declaratório. Então, nós temos que tomar em consideração a natureza jurídica deste ato e dar-lhe as consequências jurídicas adequadas. De acordo com a sua natureza jurídica. Uma outra pergunta que veio aqui, dois elogios, a Liane Mendonça, parabéns ao AB Faz a Diferença, obrigado Liane pela tua mensagem. A doutora Sônia Maria Debois, deve ser Debois, é francês, sensacional, estou adorando essa conversa e esclarecimentos. E aí vem uma pergunta do RNP Prado, uma pergunta assim, bem objetiva. Igualdade na diversidade. Isso tem lógica? Quem quer começar? Doutora Ivani, vai! Olha, a igualdade na diversidade tem lógica porque a Constituição Federal assegura a liberdade de crença. Quantas crenças nós temos? Né? A liberdade de ideias, a liberdade de profissão. Então, eu acho que a liberdade na diversidade é isso. É haver uma síntese, né? Uma síntese do todo. E todos são iguais perante a lei, de acordo com as suas desigualdades. Então, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas igualdades e na medida das suas desigualdades. Então, inclusive, esse título, transgênero, diversidade, a igualdade da diversidade, fui eu quem sugeriu o título, né? Porque... Esse RNP Prada trabalha com a senhora? Não, eu não conheço. Então, porque existe, a Constituição traz essa unidade, a unidade de tratamento e a igualdade de tratamento na diversidade, porque a sociedade é plural. A sociedade é composta de várias raças, pensamentos, crenças, ideologias. Então, esse que é o bonito da história, né? Ter a síntese da diversidade. Doutora Ivani, tem um filme na Netflix, de um filme francês, que é o que eu fiz a Deus. O cara tem 4 filhas, uma casa com um judeu, outra casa com um árabe, outra casa com um chinês, e a última, que ele falou, a última ele queria que casasse com um francês. Aí ela foi e casou com um africano, né? E gerou todo o problema familiar, né, do francês e tal. É uma questão muito interessante. Eu tomei em consideração o pluralismo, que é o princípio do pluralismo previsto na Constituição Federal, que nós falamos do pluralismo jurídico, econômico, social e político. Então, existe uma pluralidade, né, dentro da sociedade e a sociedade global também reflete isso. Doutora Ivani, doutora Adriana, como é que aplicar na prática o que a doutora Ivani acabou de falar?
Porque o que a doutora Ivani fala, eu fiquei até besta. Eu falei assim, nossa, realmente é maravilhoso. Eu acho que aplicar na prática é o desafio maior que nós temos, e nós estamos aqui num espaço da advocacia, que é justamente levar ao Poder Judiciário e levar as principais demandas, né, para garantir esta efetiva igualdade. Nós discutimos a respeito, em 2011, do reconhecimento da união estável homoafetiva. Sim. E aqui eu quero deixar claro, por que o Estado tem que interferir numa questão afetiva se um homem deseja constituir família com outro homem, ou uma mulher deseja constituir família com uma outra mulher? Sim. Você garantir, o Estado garantir para pessoas heterossexuais direitos e não garantir para pessoas homoafetivas os mesmos direitos, são desequiparações injustificáveis e discriminatórias. Porque não é o casamento que é a base da sociedade, a família é a base da sociedade. E esta família merece um tratamento igual dentro das suas pluralidades, das suas diferenças. É família, né? E o que é família? Justamente. Então, quando nós discutimos nas questões trabalhistas, nas questões previdenciárias, nas questões notariais, nós temos as diferenças para serem tratadas, não especificamente na questão LGBT ou das questões trans, mas inúmeras outras questões. E essas diversidades, elas têm que ser vistas num aspecto de garantia material da igualdade proposta na medida em que a Constituição estabelece a igualdade formal. Então, são mecanismos de garantir políticas e ações compensatórias para que essas pessoas possam participar de um processo plural, de um processo inclusivo e de um processo de respeito aos direitos humanos. Doutora Carla, para a gente ir encerrando, igualdade na diversidade, isso tem lógica, na tua opinião? Com toda certeza. Aí nessas horas eu me lembro de Boaventura de Sousa Santos, grande teórico português, que afirmou, olha, nós temos direito à igualdade quando a diferença nos faz tornar inferiores. E nós temos direito à desigualdade quando a igualdade deixa com que as nossas diferenças elas deixem de ser características nossas. Ou seja, é importante que, derivado do princípio da dignidade humana, cada um de nós tenha direito à liberdade, à autodeterminação, como ficou bem claro, inclusive no voto do ministro Celso de Mello, o direito à felicidade, desde que você não prejudique o outro. Para que o outro deve interferir em sua vida? A questão é exatamente essa, e isso deve começar inclusive nos bancos escolares. Exatamente. As pessoas, elas reclamam da introdução de assuntos de gênero nos bancos escolares, mas vejam, se não for dessa forma, como que nasce essa visão da alteridade? Não nasce. Deve começar nos bancos escolares. Claro. Só para a gente já deixar um gancho para um próximo programa, que possivelmente a gente vai vir junto novamente, foi a questão da união poliafetiva. Sim. Né, que o CNJ se meteu no meio. Né, o CNJ foi se meter ali, que eu particularmente, eu discordo, né, respeito evidentemente a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que inclusive nesse programa possivelmente ela vai vir para a gente poder tratar desse assunto, mas realmente é o Estado querendo se envolver, né, principalmente na vida, né, do notariado latino, né, de pessoas extremamente preparadas, como a doutora Carla, para poder fazer uma escritura pública. E ela, nas alegações lá, ela deixa muito claro assim, mas isso aqui é bigamia, né? Isso o CNJ, tem uma reclamação no CNJ, né? O CNJ proibiu a lavratura de escritura. Sim, a primeira foi em Tupã, né? Isso. A primeira foi em Tupã, do registro Tupã. Isso. E aí a gente tem que se lembrar de uma citação de Drauzio Varela. Ele diz o seguinte, que diferença faz na sua vida se seu vizinho dorme com outro homem? Que diferença faz na sua vida se a colega de trabalho sua gosta da outra colega da mesa ao lado? Se faz diferença, procure um psiquiatra. Você não está legal. Isso é uma boa. Essa questão do poliamor aí, existem escrituras públicas feitas
para fins de reconhecimento dos direitos de família e dos direitos previdenciários. Então, pensou-se, uma pessoa que tem uma relação de poliamor, duas mulheres e um homem, por exemplo, faz essa escritura no cartório e diz: estou fazendo essa escritura para fins previdenciários, quais sejam. As duas pessoas são dependentes. Então, na medida em que ingressa até no patrimônio jurídico de outrem, é por isso também que o CNJ disse: olha, é possível fazer essa escritura de poliamor, mas sem que diga que ela terá consequências jurídicas para fins previdenciários, para fins civilistas, porque estas questões dessas consequências, quem dita é a lei, né? E não não está na autodeterminação das partes. Doutor Ivani, vamos deixar para outro programa isso daí. Tudo bem. Que eu já queria falar um monte de coisa. Eu escrevi sobre esse assunto também. Então vamos discutir daqui a pouquinho. Quando a gente está terminando aqui o nosso programa, agradecer mais uma vez a doutora Ivani, muito obrigado. Eu quero só dar um recadinho. Claro, recadinhos finais. Eu dou aula na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, nós acabamos de inaugurar uma pós-graduação, as aulas iniciaram agora em agosto. E o título da pós-graduação é o Direito das Diversidades e a Inclusão Social. Legal. Eu acho que é a primeira pós no Brasil. Presencial. À noite, que versa sobre esse tema, né? Então, a pessoa que está assistindo consegue chegar lá? A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu quero deixar claro que é uma faculdade, é uma autarquia municipal, ela não é privada, né? E então nós tivemos esse lançamento lá, só para... Eu tive o prazer de dar aula lá. Porque aqui na ESA nós temos também o curso, né? Foi a primeira ESA que tem um curso específico sobre diversidade sexual, aspectos práticos e teóricos. E tem a comissão, né? A comissão, ela existe desde 2010, eu presido a comissão desde 2010. Legal. E esse curso de extensão, nós já estamos na 4ª turma. É um curso de extensão com 10 encontros que nós fazemos, né? E provavelmente no próximo ano nós vamos estar iniciando uma nova turma. Turmas de módulos, né? Que acontece na ESA aqui na unidade da Sé. E muitos advogados estão vindo aí fazer o curso. Já começou esse semestre? Nós tivemos o semestre passado e provavelmente nós vamos montar uma turma em meados de outubro ou no início de março do ano que vem. Legal. Doutora Carla Watanabe. Bom, recadinho final. Qual é o cartório? Onde se faz as escrituras de poliamor? Não, ali a gente não pode. Mas eu fico extremamente feliz ao participar desse debate, porque eu penso que somente dessa forma nós conseguiremos vencer resistências, vencer preconceitos e comportamentos de ódio. É com o esclarecimento, com a discussão, para que todos vejam que nada disso é além de pessoas. Nós somos pessoas, seres humanos, doutora. É isso mesmo. Vamos agradecer, finalizando, Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, muito obrigado, presidente, pela confiança, a doutora Ivete Senise, agradecer a diretora da ESA pelo espaço, a doutora Mônica Senatori, coordenadora geral da ESA, por todo o brilhantismo, né, e apoio em ouvir as pessoas para fazer novos cursos. E eu quero encerrar. E até destacar que é o primeiro curso, né? Não só ESA Brasil, mas também um programa. Se nós não tivermos uma diretoria capitaneada pelo nosso presidente Marcos, pessoas iluminadas como o professor Ivete Senise, Mônica e todos os seus colaboradores, nós não estaríamos aqui. Porque quando eu disse que nós falaríamos desse tema na ESA, as pessoas falam, mas como em São Paulo vocês são protagonistas de desafios e coisas positivas? E nós devemos isso às pessoas que estão aqui e nos apoiam. Em nome do Dr. Marcos da Costa, eu agradeço muito. Nós também. E terminamos nosso programa de hoje com um pensamento de Ita Wolberstam, que ele fala o seguinte: a esperança é algo que traz o sol às sombras das nossas vidas. É o nosso vínculo com um amanhã melhor. Quando a esperança se vai, também se vai nossa força vital. Enquanto a esperança permanece viva, doutoras, também permanece nossa determinação de prosseguir. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Um abraço.